E aí galera, tudo bem? Que bom que estamos de volta, ainda que dessa forma virtual, né? As plataformas digitais, mas já é um contato. Espero que todo mundo esteja bem, você, a sua família, e que possamos retornar às nossas aulas presenciais com muita saúde, com muita disposição, tá bom? Bom, nossa videoaula de hoje é sobre reportagem e processo de formação de palavras, tá certo? Bom, o que é uma reportagem? É um gênero textual, né, que a gente acompanha pela televisão, pelo rádio, pelos jornais, enfim, são vários suportes pela internet, tá? E que tem principalmente dois focos, duas finalidades: de informar o seu leitor sobre determinado acontecimento, mas também tem a finalidade de dar uma opinião. É um texto opinativo. Quando eu escrevo uma reportagem, eu não só apresento o fato, mas eu dou minha opinião sobre aquele fato. É um texto expositivo, quer dizer, ele apresenta um fato, contando ali os detalhes, como é que aconteceu. Ele é informativo porque parte-se do pressuposto, né, do pensamento de que o meu leitor está tomando conhecimento daquele fato naquele momento que tem contato com a reportagem, né? Claro que muitas vezes esse fato já foi noticiado, né, já virou notícia de alguma maneira, mas quando eu faço uma reportagem, pela própria característica desse gênero, eu vou aprofundar, eu vou acrescentar informações adicionais, as causas, as consequências, enfim, tudo que gira em torno desse fato, e apresento o meu ponto de vista. Ele é descritivo porque eu ponho ali no meu texto todas as características, eu traço todo um quadro explicativo sobre o espaço, o tempo onde aconteceu, tá? E ao mesmo tempo é narrativo porque tem as pessoas que participam dessa história, esse tempo, esse espaço onde aconteceu tudo. Então, bacana? Tá entendendo tudo direitinho? Então vamos adiante. A gente já percebeu que a reportagem é muito parecida com a notícia, né? Mas são diferentes. Estrutura. Ora, nós já estudamos a notícia, né, que é um texto jornalístico também, assim como a reportagem. Então a estrutura básica do texto jornalístico é aquela, né? Nós temos um título principal, né, que a gente chama de manchete, que onde tem assim, de uma forma bem ampla, o assunto que eu vou tratar naquele texto. Nós temos o título secundário, que é um subtítulo, onde vem uma informação um pouco mais específica sobre o conteúdo que vai ser abordado. Em seguida, lead são os primeiros parágrafos, onde você vai apresentar o fato, o assunto que você vai tratar naquele texto. É uma espécie de resumo, né, de tudo que você vai abordar ao longo do seu texto. E o desenvolvimento, aí sim, você vai pegar aquele resumo, você vai esmiuçar, apresentar entrevistas, dados estatísticos, depoimentos, a causa, a consequência, tudo que envolve o assunto daquela reportagem. Tudo isso, claro, de forma simples, clara, dinâmica, para que, embora longo, não fique muito cansativo. O ideal é que o leitor sinta prazer em ler o nosso texto. As principais características: texto jornalístico, finalidade de informar e de dar uma opinião sobre determinado assunto. É um texto mais ou menos longo. Linguagem formal, objetividade, subjetividade, linguagem simples, direta, dinâmica. Discurso direto, ou seja, a fala direta da pessoa, por exemplo, que é entrevistado, que dá um depoimento. Discurso indireto, quando eu, enquanto escritor, falo pela pessoa que foi entrevistada ou que prestou o depoimento. Bom, encerrado o primeiro tópico, que foi a reportagem, vamos ao nosso próximo tópico, que é processo de formação de palavras, tá? Nós temos basicamente dois processos de formação de palavras. O primeiro, a derivação. O segundo, a composição. Derivação significa dizer o seguinte, que a palavra nova, a palavra formada, ela tem origem
numa palavra primitiva e eu apenas acrescento um elemento a elas, tá? Esses elementos nós chamamos de afixos. Se esse elemento vem antes da palavra, ali antes do radical, por exemplo, na palavra infeliz, a palavra primitiva, feliz, eu acrescentei in antes de feliz. Nesse caso, eu chamo de prefixo. E essa palavra é formada pelo processo de derivação prefixal ou prefixação. No entanto, eu posso acrescentar um elemento depois do radical da palavra. Vamos pensar ainda na palavra feliz. Feliz é a palavra primitiva. Aí eu acrescento mente. Felizmente. Opa! Felizmente, essa palavra foi formada por quê? Porque eu acrescentei um elemento após o radical. Esse elemento acrescentado após o radical chamamos de sufixo. Logo, essa palavra foi formada por derivação sufixal ou sufixação. Eu posso juntar um prefixo e um sufixo. Por exemplo, infeliz é prefixal. Felizmente é sufixal. Se eu tenho a palavra infelizmente, eu tenho aí uma derivação prefixal e sufixal. No entanto, tem umas palavras que não se comportam dessa maneira, tá? Tem uns radicais que, quando eu vou acrescentar o prefixo ou sufixo, ou os dois, prefixo e sufixo, entram junto, colam juntos no radical, ou nenhum chega, tá? E eu fico apenas com a palavra primitiva. Quer um exemplo? Vamos pensar na palavra tarde. Ao acrescentar o prefixo ou sufixo, ou eu coloco os dois juntos, colo os dois juntos ali ao radical ao mesmo tempo, ou então a palavra primitiva ali fica sem nenhum, tá? Ou eu tenho tarde ou eu tenho entardecer. Compreendeu? Nesse caso, nós chamamos de derivação parasintética. Professor, mas tem prefixo e tem sufixo. Opa, mas é diferente. Você viu ali que eu posso ter infeliz, felizmente. Eu posso desmontar. Na derivação parasintética, não. Ou os dois estão juntos, prefixo e sufixo, ou não tem nenhum, tá? Entardecer, enferrujar, amanhecer, são exemplos de derivação parasintética. Bacana até aí? Joia! Vamos agora para outros tipos de derivação. Nós temos dois tipos de derivação que são diferentes. Não há acréscimo de elemento algum, não há acréscimo de prefixo, não há acréscimo de sufixo. Por exemplo, vamos pensar no verbo combater. Do verbo combater, eu formo a palavra combate. Opa! Eu não aumentei nada, eu fui reduzir. Combater, tem o R, né, que caracteriza ali o verbo. Virou combate, sumiu o R. Lutar. Opa, lutar vai virar luta. Reduziu também. Quando isso acontece, nós chamamos de derivação regressiva. Acontece principalmente com os substantivos derivados de verbos. Bacana? Tem ainda uma última derivação, chamada de derivação imprópria. Nessa não tem acréscimo, não tem redução, a palavra continua intacta, igual. O que é que muda? Muda a classificação gramatical. Por exemplo, você já pensou no pires? Lembra do pires? É aquele objetozinho mesmo, que a gente apoia a xícara para não queimar a mão enquanto toma o café. Pois é o substantivo comum. Mas se você for ao postinho de saúde e for atendido pelo doutor Pires, opa, doutor Pires. Pires agora não é mais nome comum, não é substantivo comum, porque é nome de pessoa, é substantivo próprio. Observe que a palavra é a mesma, é Pires. Deixou de ser substantivo comum, passou a ser substantivo próprio, ou seja, mudou apenas a classificação gramatical. E aí nós chamamos essa derivação de derivação imprópria. Compreendeu aí? Por exemplo, olha, mas que belo castelo. A gente pode falar assim, não pode? Pode. Belo é um adjetivo, é uma característica. E aí eu posso caracterizar o substantivo castelo. Bacana? Mas se você está na sua casa agora e começa a assistir a live do cantor Belo, opa, belo aí não é mais um adjetivo, não é mais uma característica. Belo é um substantivo.
Percebeu? Então, quando essas mudanças gramaticais, mesmo que a palavra não sofra alteração, nós temos a derivação imprópria. Até aí tudo bem? Vai acompanhando o raciocínio, tá? Falta só mais um processo de formação, que é a composição. Como é que funciona? Você lembra, na sua casa deve ter um guarda-roupa. Como é que formou a palavra guarda-roupa? Ora, eu tenho aí duas palavras, guarda, que é do verbo guardar, e o substantivo roupa. Juntei, formei uma palavra só, guarda-roupa. Entenderam aí? Quando acontece a formação de uma palavra juntando dois radicais, formando uma nova palavra, eu tenho o processo de formação de palavras chamado composição. Ok? A composição ela pode ser de duas formas. Ou por justaposição, quando essas palavras se juntam e elas não se modificam. Por exemplo, guarda-roupa, mudou o quê? Não mudou nada. Girassol, gira, mais sol. Acrescentou aí um S, mas a gente sabe por quê. Tá lembrado, né? S entre vogais tem som de Z. Para eu manter o som de S, eu tenho que, ó, dobrar e ficar dois S's. Entendeu aí, né? Bacana. Composição por aglutinação é diferente, tá? Imagina a palavra planalto. Opa, planalto. Plano mais alto. Percebeu aí que a palavra plano perdeu um sonzinho aí, o sonzinho átono, plano, esse ozinho que tem som de U aí? Pois é. Então eu tenho aí uma aglutinação. Compreendeu? Vamos pensar na palavra aguardente. Água mais ardente. Observou que um A aí perdeu a moral e saiu da jogada? Pois é, a aguardente também é aglutinação. Bom, é isso o nosso conteúdo, reportagem e formação de palavras. A gente vai colocar as atividades na sala virtual e vai tirando as dúvidas, tá? Vamos estar à disposição para ajudá-los a resolver essas questões, a compreender essas questões. Tá certo? Assistam novamente se não entendeu, pergunte. Lá na sala virtual você pode fazer perguntas pra gente, em comentários particulares. Professor, não entendi a questão tal. Professor, esse texto, essa parte do texto eu não entendi. E a gente vai tirando essas dúvidas, tá certo? A gente vai fazendo com que você compreenda bem esse conteúdo e assim possamos avançar. Bacana? Até a próxima aula. Tchau, tchau.